Bom, é isso aí. Voltamos mais uma vez para nós continuarmos aqui a nossa dissertação sobre o que causou, né? Como chegou a esse momento de causar divisão do reino. Bom, então, como a gente havia dito, Roboão, ele acaba consultando, né? Tomando conselho com os seus conselheiros, os anciãos, os sábios, como está descrito aqui em 1 Reis 11 e o versículo 6 e 7. E eles aconselhou, olha, se tu servir esse povo, se tu falar boas palavras, se você atender as reivindicações que eles estão reivindicando, este povo te servirá sem sombra de dúvida, Roboão. Aí o que é que Roboão faz? Roboão, ele deixa o conselho dos anciãos e vai procurar o conselho com os jovens que havia crescido com ele, com a molecada. Veja o que é que diz aqui o versículo 8. Porém, 1 Reis 12:8. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com o jovem que havia crescido com ele, que estava diante dele, e disse-lhe: que aconselhai vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impõe? E os jovens que havia crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Jeroboão e o povo que tinha ido embora para voltar no terceiro dia estava esperando uma resposta. Aí o que é que acontece? Quando Jeroboão vem para falar com Roboão, aí ele escuta só asneira da boca de Jeroboão, de Roboão, né? Ele escuta só asneira, tá? Aí veja o que é que diz aqui o versículo 12 e 15. 12 e 12 diz assim: veio, pois, Jeroboão e a todo o povo ao terceiro dia, a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos que ele havia aconselhado, e lhe falou conforme o conselho do jovem, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpião. Parecia um papagaio, repetindo exatamente aquilo que a molecada lá, que o seu, que a rapaziada havia falado. Então, irmãos, é aí que a divisão do reino de Israel acontece. 10 tribos segue a Jeroboão, o povo das 10 tribos colocou Jeroboão como rei, e 2 tribos ficou com Roboão, que no caso é Benjamim Benjamim e Judá. E ainda tinha uma terceira tribo, né? Que na realidade não tinha responsabilidade de trabalho, nem nada disso, mas era os levitas, né? A tribo de Levi, que estava ali no templo servindo. Essa foi a grande vantagem de Roboão, né? Nessa questão aí. Então, o que é que nós vemos aí, irmãos? Um reino dividido. Um reino dividido. Por quê? Por causa de imaturidade. Por causa de conselhos que, na verdade, não se sustenta, não se sustenta, assim, não se sustentava, né? Era uma coisa que, logicamente,
não combinava com a realidade daquele povo que vivia naquela época. Então, nós ficamos a perguntar: até quando as pessoas vão terem problemas na sua vida, no seu trabalho, na igreja, com Deus, por causa de molecagem? Hoje, irmãos, já que a gente está falando aqui para crente, hoje nós temos na igreja um monte de moleque, um bando de menino, e a responsabilidade por ter esses meninos de frente de um trabalho de adulto é culpa de quem bota lá, de quem o põe lá. Veja que com esse fato do jovem de Roboão ter deixado os conselhos dos mais velhos para seguir o conselho dos mais jovens, do mais novo, foi uma coisa de louco, uma coisa de tolo. E isso devemos já de cara pegar para servir de lição para nós, não enviesarmos no caminho de pessoas que não têm o que repartir com você, que não têm o que contribuir com você. Não é? E aí nós vemos, por exemplo, a palavra de Deus mostrando que foi por causa de um conselho errado que a serpente enganou a Eva, ou que Eva se iludiu. Se lembra do conselho que Absalão teve com Aitofel? Um conselho mau, um conselho ruim. Você viu qual foi o fim de Aitofel? Você viu qual foi o fim do próprio filho de Davi, Absalão, por causa do conselho de Aitofel? Você sabe o que foi que aconteceu com aquela galerinha lá da passagem de Eliseu, que a ursa, ela sai do bosque e come 42 jovens que zombava repetidamente da autoridade profética de Eliseu, do homem de Deus, dizendo sobe calvo. E alguns estudiosos chegam a concluir que o sobe calvo não era simplesmente mangando ou rindo da careca de Eliseu, mas era porque naquele contexto todo mundo sabia que Elias tinha sido arrebatado ali numa carruagem de fogo. E só ficou Eliseu. Então muitos zombavam de Eliseu, sobe calvo, como pondo em dúvida ali o ministério profético ou a chamada de Eliseu. E o próprio Eliseu, ele conversa com Deus e Deus o pune ali com a morte daquele jovem. Então, o que é que nós precisamos entender? Não o povo diz, né, que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Não, o conselho bom é aquele que te faz ser uma pessoa melhor. O conselho bom é aquele conselho que te faz te livrar do buraco. Você tem que procurar uma pessoa melhor do que você para fazer parte da tua vida. Não é errado uma pessoa ter amigo, não é errado um irmão ter um relacionamento verdadeiro como irmão de igreja e até na vida cotidiana. O problema é quem você seleciona para ser seu amigo conselheiro. O bom amigo, não é aquele que acaricia o pecado, ou que fala sempre te elogiando, ou aquele que nunca te mostra que você errou, mesmo sabendo que você errou.
O amigo verdadeiro, aquela pessoa que é genuína, é aquela que te diz, olha, você errou aí. Você precisa mudar aí nessa parte aí. Você precisa. Então esse aqui é o verdadeiro amigo. Esse é que é o amigo na aflição, que a Bíblia diz. Tá entendendo, irmãos? Então, segundo Reis, capítulo 2, versículo 23, mostra que esses meninos que querem ser o descolado, que querem ir para vibe, chega na igreja ele não entra, é aquele da molecada, é aquele que não tem compromisso com nada, é o Brad Pitt da parada, é o tocador da guitarra, é aquele que é o patricinho, é esse. Você precisa ter cuidado, porque aquele que avisa, como diz o ditado popular, amigo é. Você deve andar com uma pessoa melhor do que você e não pior do que você. Selecione o amigo, a amiga, que na verdade vai te fazer vai te fazer uma pessoa melhor para com Deus, vai te fazer uma mulher de Deus, um servo de Deus. Ah, irmão, isso não é acepção de pessoa? Não, isso não é acepção de pessoa. Acepção de pessoa é discriminação. Você não está discriminando ninguém, apenas selecionando pessoas que têm características relevantes para o seu crescimento. Ah, mas a turma tem o seu grupinho, o grupinho lá dos playboy e o grupinho dos nerds. Eu não quero estar no grupinho dos nerds, não. Eu quero estar no grupinho dos playboy. E aí entra nessa linha, sabe? E quando vê, você está num beco sem sair. Então, a lição de hoje, ela nos exorta para que nós possamos não enveredar pelo caminho daquele líder, não é? Daquele líder daquele líder imprudente, imaturo, como foi o Roboão. Inclusive, na síntese do tópico 1, diz assim: a missão de um líder é direcionar liderados e não oprimir. Na síntese do tópico 2, diz assim: saber distinguir os bons dos maus conselheiros é essencial no momento de tomar alguma decisão importante na nossa vida. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que é amigo mais chegado do que o irmão, e é verdade, né? E é verdade. Você não queira amizade só porque a pessoa te exalta, te elogia. Ah, como ficou meu cabelo? Aí eu tô dando só um exemplo, sabe? Para você. Como é que ficou meu cabelo? O cabelo tá horrível. Aí você diz, ah, ficou lindo. Você está mentindo. Você está mentindo. Ah, como é que eu fui com... Não, você fez errado. O amigo é esse. A amiga é essa. E você precisa domar o seu coração para entender que essa pessoa está querendo o seu bem. Roboão perdeu o reino praticamente por causa de conselho do jovem que cresceu com ele. Não enverede pelo caminho errado por causa de conselho. Ah, você quer conselho? Todo mundo precisa de um conselho, não é? Agora, você tem que ter maturidade para saber a quem perguntar. Eu sei que as pessoas mais velhas são as mais indicadas, mas não é porque uma pessoa é nova que não tenha um bom conselho, né? Que não saiba realmente te dizer algo importante e que muitas vezes vai livrar mesmo a tua vida, a tua alma do perigo. Tá bom, irmãos? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que não façamos nem como Roboão
E nem como Jeroboão, porque não vai dar tempo para falar sobre a idolatria de Jeroboão, que depois ele se enveredou também, tá bom? Mas, deixando aqui um salmo que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. Se o seu amigo, se o seu colega não tem prazer na lei do Senhor, descarta. Descarta como teu amigo. Não vale a pena. Ah, mas ele fala tão doce, ela é tão doce. A Bíblia diz que se os pecadores com brandura vierem te conquistar, faça o quê? Não consinta. Seja madura o suficiente para entender que muitas vezes palavra doce é só para querer o teu mal e não o teu bem. Que Deus nos ajude. Fiquem todos na paz e tenham uma ótima lição.